Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder inerente da Tua palavra. Essa semente viva, Senhor, que nesta noite ela caindo em cada coração que está aqui, e no coração, ó Pai, daqueles que nos assistem pela TV, através da internet, nos países mais longínquos do Brasil, ó Pai, além da nossa terra, aqueles que estão ouvindo pela Rádio Super, Senhor, que todos possam ser alcançados pela Tua bendita palavra. Conceda ao pregador a Tua sabedoria, conceda-lhe a Tua graça e, acima de tudo, a Tua unção. Em nome de Jesus, que a Tua palavra produza salvação, apontando o caminho do Calvário, apontando o caminho da porta aberta da casa do Pai, para a volta daqueles que estão longe, em Teu nome. Amém. Vamos assentar, queridos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Oséias. Oséias, todos com a Bíblia aberta, no livro de Oséias. Todos acharam? Oséias, eu acho o Daniel que você vai achar o Oséias, que é vizinho dele. No livro de Oséias, nós encontramos no capítulo 4 de Oséias, o versículo 6, uma palavra que é uma revelação. Muitas vezes você olha para a sua própria vida e pergunta, por que está acontecendo determinadas coisas comigo? Por que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo? Existe um veneno que mata, algo que destrói. Está escrito em Oséias 4:6 assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ele diz, o meu povo está morrendo, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está se arrastando, o meu povo está sendo destruído, e a causa é uma, porque falta o conhecimento. Seu maior inimigo não é o diabo, nem todos os demônios, é a falta do conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, que Jesus Cristo já venceu Satanás, já venceu os demônios, que Jesus Cristo é o vencedor, você tem uma vida de vitória. Quando você escolhe pautar a sua caminhada pelos princípios da palavra. Mas que tipo de conhecimento é esse? Será o conhecimento da matemática? Será o conhecimento este ou aquele outro? Não. No capítulo 6 de Oséias, o versículo 3, nós encontramos qual conhecimento que destrói, a falta desse conhecimento. Diz assim, que conhecimento que nos diz, a falta de qual conhecimento que leva o homem à destruição, que leva um casamento a viver miseravelmente. Qual? Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Este conhecer o Senhor é ter a intimidade com Ele, é o relacionamento com Ele, é conhecer Deus. Em cada reunião que você participa, em cada momento de célula, a cada instante que você se prostra para ler a Bíblia, a cada instante que você rasga o seu coração diante do Senhor em oração, você precisa sair dali conhecendo mais. Não há um momento que você vai chegar e falar assim, não, basta, eu já sei tudo, basta, eu não preciso mais. Não, a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Mas o conhecimento vai te produzir o quê? Simplesmente você encher as prateleiras de livros da sua biblioteca? O conhecimento de você encher as paredes da sua casa com diplomas de teologia? Tudo isso é interessante, mas não é isso que produz. O resultado de você conhecer a Deus está em Daniel capítulo 11, o verso de número 32. Daniel capítulo 11, o verso 32, a parte final diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Proezas aqui não tem nada de fazer malabarismo, cuspir fogo, nada disso. É outro tipo de proezas. Proezas é você viver o sobrenatural aqui na terra. Proeza é você viver uma vida santa. Proeza é você viver um namoro santo. Proeza é você ser verdadeiro constantemente. Proeza é você viver com a sua vida cheia de amor e de misericórdia. Muitas vezes as pessoas que imaginam que proezas é apenas só fazer o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir. São proezas espirituais também, mas essas coisas pequenas, nós nunca tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas coisas pequenas. Davi, antes de matar o Golias, ele foi matando bicho, ele matou leão, ele matou urso, mas quem sabe lá atrás ele tinha matado rato, gato, cachorro, não sei. A vida é uma caminhada. Muitas vezes você já quer começar matando leão. Querido, comece a matar o que está te matando. O conhecimento, a falta do conhecimento destrói, mas a palavra diz: o povo que conhece o seu Deus será forte, 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 e fará o quê? Proezas. Quem aqui é forte? Levante a mão. Eu sou forte porque Ele vive em mim. Por nós mesmos? Tem um canto que diz: se olho para mim mesmo, não posso acreditar. Porém, se olho a Cristo, já nasce em mim a fé. Hoje, eu comecei às 10 horas uma mensagem sobre conhecendo Jesus. Você pode levar a introdução dessa mensagem para sua casa, só passar e levar o DVD e você vai ter o entendimento. Conhecer Jesus, conhecer o Senhor. Eu mostrei que Jesus, em meu lugar, Ele é o último Adão, o primeiro de uma raça de redimidos. Mostrei o texto que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Mostrei que Ele é o pão da vida, o alimento essencial. Mostrei que Ele é a pedra angular, uma base segura para a vida. Mostrei que Ele é o supremo pastor, é o protetor, é o sustentador, Ele é o guia. Mostrei que Ele é o primogênito dentre os mortos, que leva-nos à ressurreição e à vida eterna. Mostrei que Ele é o bom pastor, o provedor, aquele que cuida. Mostrei que Ele é o grande pastor das ovelhas, o guia e protetor confiável. Mostrei que Ele era o sumo sacerdote, aquele que realizou um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Mas agora eu quero começar mostrando o ponto 10. Jesus é o Santo de Deus. Vamos falar? Jesus é o Santo de Deus. Quando você lê em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Jesus é santo. O oposto de santo é pecador. Pecador. Quando você lê esse texto, Marcos capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és. Os demônios sabem
E eles disseram: bem sei quem és. E ele disse: o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vinha a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Eu sei, bem sei quem és, o Santo de Deus, sem pecado em sua natureza. Essa palavra, pecado, singular, fala de natureza. Quando você fala assim, goiabeira, é uma árvore. Quando você fala goiaba, é o fruto da goiabeira. A goiabeira produz goiaba. A natureza da goiabeira, ela não consegue produzir jaca, manga, laranja ou limão. A natureza da goiabeira é produzir o quê? Goiaba. Jesus, os próprios demônios reconheciam a sua natureza sem pecado. Ele é santo. A natureza dele. Jesus nunca pecou. Nunca produziu esse fruto pecado. Jesus, a palavra diz, mas ele veio em forma humana. Não simplesmente em forma, veio como homem. Ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Não veio sobre você uma tentação que fosse menor do que as que Jesus foi tentado. Ele foi tentado em todas as coisas. Não pense que a tentação de Jesus aconteceu apenas ali, naquele deserto, quando Satanás veio e o tentou aquelas 3 vezes. Diz o texto apenas que Satanás o deixou. Jesus nunca pecou. A palavra pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. Era quando o flecheiro ia lançar a flecha e quando ele errava o alvo, isso era pecado. Errar o alvo. O alvo de Deus para a vida do homem foi para que o homem tivesse comunhão com Deus, que o homem fosse santo. O pecado foi uma escolha que o homem fez. O homem cedeu à tentação. O homem não precisava ter pecado. Mas quando ele pecou, ele errou o alvo, o propósito de Deus para a vida do homem. A natureza do homem, a minha natureza, é pecaminosa. Quando Adão pecou, eu pequei. Mas como? Quando Adão pecou, eu pequei? Sim. Se meu pai tivesse morrido aos 8 anos, eu estaria aqui hoje. Se eu tivesse morrido aos 15 anos, o pastor André existiria hoje? Não. Por quê? O André, a Ana Paula, a Mariana estavam em mim. Eu estava no meu pai estava no meu avô estava no meu bisavô estava no meu tataravô. Aí eu não sei falar mais para trás. Mas se você for olhando, vai te sobrar apenas quem? Adão. Por isso que quando Adão pecou, todos nós pecamos. E passamos a ter essa natureza pecaminosa. Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Por que ele não nasceu como todos nós nascemos? Exatamente para não ter essa natureza pecaminosa. Ele nasceu diferente para não carregar essa natureza pecaminosa, ainda que ele poderia pecar,
Por isso ele escolheu não pecar. Por isso, um dos nomes do Senhor, ele é chamado o Santo de Deus. Vamos falar? O Santo de Deus. Outra vez, Santo de Deus. A falta do conhecimento leva muitas vezes as pessoas a se conformarem com uma situação pecaminosa. A falta dessa compreensão, a presença, a comunhão com o Senhor Jesus, Ele é santo. Há um ditado, não está na Bíblia, mas as pessoas, alguns acham que estão, não está, diz assim: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se você andar sempre com o santo, o que vai acontecer com você? É difícil, não é? Mas gente, andar 24 horas com um santo. Agora anda com um desgraçado, pecador, miserável, o que vai acontecer? Há uma influência, não há uma influência? Há uma influência, pega, não é assim? Pega, é uma situação pegajosa. Mas quando você vê que hoje você é um ser habitado, pode parecer estranho isso, um ser habitado, um ser habitado. Ser habitado. Ser habitado. O corpo da gente tem tantas outras coisas dentro da gente. Nosso corpo, nós não somos isso. Agora, quando você diz: Jesus, entra na minha vida, a primeira coisa que desaparece, as trevas se vão, você passa a ser santo. Por quê? A palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo dizia: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na minha carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma vida santa, 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 santa. Jesus foi sem pecado em sua natureza. Mas diz a palavra: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus estava ali na cruz, houve um momento que o grito dele foi um só: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não era o medo da morte? Não era o medo da morte? Jesus não tinha medo nenhum da morte, mas ele nunca havia pecado. Nunca. Os olhos do Pai, deles, nunca desencontraram. Mas naquele momento, quando Jesus iria sugar todos os nossos pecados, desde Adão até o último ser vivente da face da terra, todos eles cairiam sobre ele, e o próprio Pai voltaria o rosto, não contemplaria o seu filho. Tudo escurece. A Bíblia diz que houve trevas, escuridão, as luzes se apagaram durante 3 horas, quando todos os nossos pecados caíram sobre ele. O santo, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos agora justiça de Deus. É por isso que quando uma pessoa converte, no momento quando ela vem para Jesus, tudo muda na vida dela. E Deus passa a vê-la naquele instante como se ela nunca tivesse cometido um único pecado. E Deus concede a ela a graça, a autoridade e o poder e a bênção
de poder comparecer diante dele, sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Quantos aqui são salvos? Levante as mãos. É isso, meu irmão. Quando você diz, Jesus mora em mim, você não é o que você imagina. Você é o que a Bíblia diz que você é. Acho que ele merece um aplauso muito mais do que esse que você deu. Porque foi isso que ele fez. É isso que ele realizou. Ele, o Santo de Deus. Mas ele recebeu um nome também. Emanuel. Mateus capítulo 1, o verso de número 23. Um dos nomes que ele recebeu, que traduz o seu ministério, seu próprio caráter e a sua própria vida. Mateus capítulo 1, o verso 23 diz: E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele permanece conosco em todas as circunstâncias da vida. Emanuel, Deus conosco. Não é Ele que vai embora. Nós é que muitas vezes saímos da presença dEle. Porque Ele disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Você nunca precisa orar dizendo: ó Deus, vem estar comigo. Você deve orar dizendo: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor sempre está comigo. Emanuel, Deus conosco. Quem é Jesus? É Ele que permanece conosco todos os dias da nossa vida, em todas as circunstâncias da vida. Ele é o Emanuel. Nós o adoramos. Nós o adoramos. Não há um momento nenhum que a solidão, o abandono, não. Quando você tem essa compreensão, Emanuel, Deus comigo. Ele disse: nunca vou te deixar. O grande problema não parte dele, é nosso. É nós que dizemos: Jesus, olha, fica aí, deixa eu fazer o que eu quero. Porque o pecado é exatamente a rebelião. É nós fazermos o que nós queremos. Nós cantamos hoje essa oração tão linda: Pai nosso que estás nos céus. Mas nós podemos cantar só da boca para fora. A gente pode cantar: seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, faça a minha vontade. Faça a minha vontade. A minha vontade. O pecado é exatamente isso. É quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical. Eu tenho a cruz. A cruz, hoje, não tem nada a ver com a pessoa carregar. A cruz é diferente. A cruz é a vontade de Deus. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus, forma a cruz. Mas quando você opta pela vontade de Deus, isto que é a cruz. A cruz não é aquilo que muitas vezes a pessoa imagina. Ah, minha sogra é minha cruz. Ah, meu emprego é minha cruz. Ah, sabe, não. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Vamos falar? A cruz é a vontade de Deus. Por isso, Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é conhecido no livro do Apocalipse, capítulo 19, o verso 16. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, o verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito:
tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos falar? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, diante do qual todos se prostrarão. Ele, em João capítulo 1, verso 29, ele é chamado o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, o verso de número 29. João capítulo 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu sua própria vida como sacrifício em nosso favor. João, quando viu, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Deus havia estabelecido um princípio. Logo depois do pecado, que a única maneira que o homem poderia se aproximar de Deus era por um caminho. Era através do sangue. Através do sangue. Foi por isso que lá no Jardim do Éden, logo depois que o homem pecou, o homem percebeu que estava nu. Antes, o homem era vestido. Havia uma vestimenta no homem. Era a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem era vestido da glória de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. O homem não estava lá pelado, não. A glória de Deus o envolvia. Mas quando o homem peca, desapareceu. E o homem viu que estava nu. E ele tenta por ele mesmo cobrir a sua nudez. Toma folha de figueira, faz um avental, faz roupa com a folha de figueira e se veste. Isso é religião. A religião é o esforço do homem para tampar a sua nudez. Mas o que fez Deus? Deus desvestiu o homem. E lá no Jardim do Éden, animais foram mortos. Animais, quem sabe ovelhas, cordeiros foram mortos. Pela primeira vez a terra viu o que era sangue. E o sangue foi derramado ali. E foi o próprio Deus que vestiu o homem com essa roupa de peles. Isso significa a justiça de Deus. O homem sendo coberto. É por isso que quando a pessoa vem para Jesus, quando ele toma Jesus como seu Senhor e Salvador, um dos nomes de Jesus é este: Ele é o Cordeiro de Deus. Ali na cruz, ele foi imolado, foi sacrificado. Seu sangue foi derramado para que nós hoje pudéssemos ser o quê? Perdoados por ele. Um dos nomes do Senhor tão glorioso está em João 5,9. Ele é chamado a luz do mundo. Vamos falar? A luz do mundo. João capítulo 9, o versículo de número 5. Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, Ele que traz esperança no meio das trevas. Jesus ilumina. E como você ilumina? Onde você chega, as pessoas olham para você. Não é pela cor dos seus olhos, não é nada disso. Mas a sua própria presença ilumina. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Porque Ele vive em você. Eu queria tanto que você pudesse encarnar isto.
É pena que hoje as pessoas não sabem quem é Jesus. As pessoas hoje estão indo para a igreja, mas para querer ganhar dinheiro, ganhar mais apartamento, ganhar isso, ganhar aquilo. Quando você vê os testemunhos que as pessoas dão, é só medida, eu tenho agora uma frota de caminhão, antes eu não tinha, meu negócio era quebrado, agora eu não sou mais. Querida, isso aí para Deus não é nada. O testemunho que tem que existir é esse: eu era trevas, agora eu sou luz. Porque a luz vive em mim, a luz vive em mim. Jesus é a luz do mundo. É Ele que traz essa esperança em meio a todas as trevas, em meio a toda a escuridão. Ele é a luz do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 8, nos mostra que Ele é o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo de número 8, a palavra diz assim: Coríntios 2, 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder e a presença do Deus vivo. Parece que eu estou com o endereço aqui errado, deixa eu só conferir aqui. Mas Ele continua sendo o Senhor da glória. Eu vou trazer o endereço direitinho para os irmãos. Mas está certo, é isso mesmo. Ele é o quê? O Senhor da glória. O poder e a presença do Deus vivo. 16. 1 Timóteo 2,5. Ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo de número 5. 1 Timóteo 2, o verso 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui está você, aqui está Deus. O mediador é esse que fica aqui no meio. O mediador é esse no meio. Aqui está você sob culpas. Aqui está você vivendo situações delicadas, problemas, mil coisas. Agora, como que você vai a Deus? É preciso um mediador. E esse mediador só existe um, é Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Ah, mas eu oro pelo santo Beltrano, eu oro pela santa tal. Não existe isso, querido. A Bíblia diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E diz assim: homem. Por quê? Porque quando você fala com um homem, é diferente de você falar com um anjo. O homem sabe o que o homem passa. A palavra diz que Jesus foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sabe quando dói, e você precisa saber que doeu nele. Não pense que quando ele estava ali na cruz, ele estava anestesiado. Não pense você que quando ele recebia as chicotadas, não doesse. Não pense você que quando a coroa foi cravada em sua fronte, não doeu. Não pense quando ele foi abandonado pelos seus discípulos, não doeu. Por isso a palavra diz: ele sabe o que é padecer. Ele sabe quando dói. Você precisa saber que Ele sabe quando está doendo em você. Ele é o mediador. E é algo que você precisa ter sempre o entendimento. É que todo crente, toda pessoa que nasceu de novo, tem livre acesso a Ele.
Você pode pedir para orar por você? Posso orar. E a Bíblia diz até para nós orarmos. Mas você pode chegar diante de Deus, só você e Deus, através de Jesus. Por isso que quando nós terminamos uma oração, nós falamos assim: em nome de Jesus, amém. Quando você fala em nome de Jesus, não é simplesmente o nome Jesus. Não, é a pessoa dele. Nós entramos e vivemos na presença de Deus através de Jesus. A palavra diz que temos hoje ousadia para entrar na presença dele e viver na presença dele pelo novo e vivo caminho que ele abriu pela sua própria carne ali na cruz. Então, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em João capítulo 1, verso 14, ele é o unigênito do Pai. Abra comigo, João capítulo 1, o verso 14, a palavra diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Sabe o que é unigênito? É o único filho. Jesus foi o filho unigênito do Pai. Ele foi o filho primogênito de Maria. Ele foi o filho primogênito de Maria. E Maria teve outros filhos. A Bíblia traz a relação dos nomes dos outros filhos que ela teve. Não é pecado algum ter filho, pecado nenhum. Ter filho é uma bênção dentro do casamento. Jesus foi o filho, é o filho unigênito do Pai. Quando eu leio esse texto, essa declaração tão gloriosa, que chega ao nosso coração, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele foi chamado também de profeta. O profeta não é aquele simplesmente que antevê o que vai acontecer. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Eu estou aqui como profeta falando ao seu coração. Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para você. Em Atos capítulo 3, o verso 22, Atos capítulo 3, o verso de número 22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele foi o proclamador fiel das verdades de Deus. Quando você lê as palavras de Jesus, você está ouvindo Deus falar. Jesus, ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. Ele é profeta. Mas em Lucas, capítulo 1, o verso 47. Lucas, capítulo 1, o verso 47. O nome mais comum conhecido do Senhor, ele é o Salvador. Maria canta no verso 46, 1:46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou aonde? Em Deus meu Salvador. Jesus é o Salvador. Quantos aqui foram salvos por Ele? Diga: eu fui salvo por Ele. Pode um aplauso para o Salvador. O Salvador é aquele que liberta do pecado e da morte. Ele nos salvou de quê? Do pecado e da morte. Do poder do pecado. Como é isso? No momento quando você tomou Jesus como seu Senhor e Salvador, você passou a ter a vida dele na sua vida. Daqui a pouco nós vamos cantar um cântico bem alegre que diz assim: eu tenho a vida de Deus em mim. É a vida de Jesus.
Diz então a palavra que Ele nos liberta do pecado e da morte. Mas não da morte física. Um dia, você vai experimentar a morte física. Isto, se não acontecer, o chamado arrebatamento, quando Ele vier. Aí os vivos serão transladados. É uma situação diferente. Mas o comum, nós aguardamos isto. Mas nós não sabemos quando será. Mas você tem no coração essa realidade. Ele te libertou do poder do pecado. Por isso que quando você vem para Jesus, a vida conserta. Tudo estava errado. Tudo estava errado. É tão interessante. Quantos casamentos que eu faço, os dois já viviam amaziados, vêm para Jesus. A primeira coisa que eles querem é falar: eu quero acertar a minha vida. Acertar a vida. Acerta as coisas. A pessoa era brigada. A sogra brigada com o genro. Aí acontece que a sogra converte, vai lá para o genro, daí a pouco começa a ser tão melosa com ele, começa a fazer abobrinha, carne moída, angu para ele, as coisas que ele... O que mudou? Muda. Quando a pessoa converte, os outros olham para ela e dizem: o que houve? Houve isto, a libertação do pecado. Você hoje peca, porque escolhe pecar. Porque quando você tem o Senhor, Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Para você pecar, você tem que fazer muita coisa. Sai, Jesus, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Tem que ser muito sem vergonha para pecar. Fala para o seu irmão, tem que ser muito sem vergonha para pecar. Tem hora que me dá vontade de tirar o cinto e dar uns coros em gente. Pastor, eu adulterei, mas a mulher era feia demais. Tem diferença alguma na sem vergonhice dele? A mentira que eu falei foi uma mentirinha branca. Mentira não tem cor, mentira só tem um pai. E o pai da mentira é o diabo. Quando você começa a entender isso, você é livre. Você não está mais na gaiola, filho. O que Jesus fez foi isso. Abriu. Na minha casa tem um passarinho, canta. Mas se abrir a portinha, ele vai embora. O que Jesus fez foi isso, filho. Abriu a porta. Você pode voar nas maiores alturas. Pode ser livre, solto. A vida é bela quando você escolhe viver assim, porque Ele é o Salvador. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Você faz parte de uma geração diferente. Você agora é descendente de Abraão. Em Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, estamos falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Cristo. Hoje o povo de Deus não tem uma identificação simplesmente de sangue, uma ligação com Abraão, mas é uma descendência de Jesus. Então, quando você entende isto, que você é descendente de Abraão, no sentido de receber mediador dessa aliança que ele tinha com Deus e foi otorgada a você. Mas para que você pudesse entender que Jesus é gente humana igual você, em Mateus capítulo 18, ele é chamado o Filho do Homem. Mateus capítulo 18, o verso de número 16. Mateus 18, o verso 16, ele diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele identifica-se conosco em nossa humanidade. O Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem, Filho do Homem, veio buscar,
veio salvar o que estava perdido. Em João, capítulo 1, o versículo 1, João, capítulo 1, o verso 1. Todas as vezes que iniciamos a pregação, eu mando levantar a Bíblia e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Mas você sabia que a palavra de Deus é uma pessoa viva? Em João capítulo 1, o verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta é a palavra Logos. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus. Eu queria que vocês se colocassem em pé nesse instante. Põe sua Bíblia no banco. Por um instante, dê a mão à pessoa que está ao seu lado, sem constrangimento. Vamos dar as mãos pelos corredores. Eu gostaria que você lesse comigo esses 21 títulos de Jesus, que expressam quem é o Senhor. Vamos começar desde o primeiro. Eu queria que você entendesse. Vamos falar junto? Adão, o último Adão. 2, é o Alfa e o Ômega. 3, o pão da vida. 4, a pedra angular. 5, o supremo pastor. 6, primogênito dentre os mortos. 7, bom pastor. 8, grande pastor das ovelhas. 9, sumo sacerdote. 10, o santo de Deus. 11, Emanuel, Deus conosco. 12, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 13, Cordeiro de Deus. 14, luz do mundo. 15, Senhor da glória. 16, mediador entre Deus e os homens. 17, unigênito do Pai. 18, profeta. 19, Salvador. 20, descendente de Abraão. 21, filho do homem. 22, a palavra. Mas esses 22 títulos não esgotam o que Jesus é ou que está revelado aqui na palavra. Antes de cantarmos Eu Tenho a Vida de Deus em Mim, o mundo precisa conhecer quem é Jesus. E há um cântico que diz: aclame ao Senhor toda a terra, e que toda a terra venha conhecer quem é Jesus. Mas talvez a pessoa que você esteja segurando as mãos dela conhece Jesus apenas como religião. Conhecer Jesus não é conhecer os fatos sobre Jesus, não é conhecer a história de Jesus. Conhecer Jesus é tê-lo em sua própria vida. E você que já o tem, não negue Jesus. Não negue. No início da fé cristã, milhares foram martirizados. Só era falar assim: eu nego o nome de Jesus. No ano passado, nós vimos aquele vídeo tão triste daqueles 21 rapazes que o Estado Islâmico decapitou a todos. E tudo que eles precisavam fazer para ficarem livres era só falar assim: eu nego Jesus. Mas quando a gente via o semblante de cada um deles, havia uma paz. Porque no momento, quando o seu coração parar de pulsar, a primeira visão que você vai ter é dele. Ninguém te ama como ele te ama. Ninguém.
Hoje vivemos uma fé tão descomprometida. Tem pessoas que abandonam a igreja dizendo lá: não vou na igreja porque não tem nem lugar para estacionar meu carro. Nós de vir para cá, eu moro perto do Mineirão, quilômetros de carro um atrás do outro, gente subindo aquele morro, levando a bandeira, por causa de um time de futebol. Ou Jesus, Ele é tudo na nossa vida, ou Ele nunca será alguma coisa. Nós estamos vivendo esse tempo, mas é um dos tempos mais lindos, em que você pode levar a sua fé às últimas consequências. Se vivemos, para Ele vivemos. Se morremos, para Ele morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É o que está escrito na Bíblia. Então você vai cantar, aclame ao Senhor, vendo no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. É tempo de levantarmos o nome dEle, não o som do nome dEle, mas a vida dEle em nossa vida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, oh, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és meu consolo, és meu abrigo. Cante a ele, igreja, força, força e refúgio é Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, cante, aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, aclame ao Senhor. Toda a terra poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, oh, incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis. Levante as suas mãos aí e diga: incomparáveis, incomparáveis são tuas. Cante na voinha, diga: incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis é o Senhor. Incomparáveis, incomparáveis são tuas. Oh, incomparáveis, incomparáveis são tuas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas para nós. Incomparáveis são. Aleluia! Aplaudam-se! Incomparáveis! A palavra diz que aquilo que os nossos olhos nunca ouviram, nossos ouvidos nunca ouviram, e tampouco chegou ao nosso coração, é o que Ele, Jesus, tem preparado para aqueles que o amam e aqueles que o buscam. Nossa história é marcada por recomeços, e esta noite é uma noite de recomeço para você. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Ninguém te ama mais do que Ele, você sabe disso. Talvez você tenha andado com Ele, mas aquele amor desapareceu. Mas Ele continua te amando. E Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Ele não diz lembra, pois, por que caíste. Ele não quer que você fique respondendo os porquês, mas o onde. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-se, volta à prática das primeiras obras. Que obras são? Essa de amá-lo em primeiro lugar. Ou Ele é o primeiro, Ele nunca será o segundo. Nunca. Talvez você já tenha ouvido algumas vezes do Evangelho, mas até hoje você não o tomou como seu Senhor e Salvador.
Até hoje você está dizendo: minha hora ainda vai chegar. Minha hora vai chegar de eu entregar minha vida para Ele também. Não significa que entregar significa que a sua vida vai perder. Não. Aí a sua vida será realmente vida. Porque Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida sem Jesus é apenas um existir. Quem sabe você apenas existiu até hoje, mas Ele tem vida que você nunca sonhou. Feche os seus olhos. Feche seus olhos, põe as duas mãos no coração e vamos nos identificar com todos os que estão nesse santuário, com aqueles que nos assistem nos lugares mais longínquos daqui, mas Ele está aí, mais perto de cada um, até do ar que nós respiramos. Feche os olhos e diga: Senhor Jesus, eu ouvi, quão belo é o Senhor. Quão grande é o teu amor pela minha vida. Eu reconheço que sou um pecador miserável. Eu não consigo consertar a minha vida, mas eu ouvi que o Senhor veio para me dar uma nova vida. E eu quero, Deus, esta nova vida. Eu abro o meu coração e eu te convido: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me acolhe. Continue com os olhos fechados, todos vocês. E eu vou fazer uma oração agora sozinho. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida na vida de Deus agora. Quero colocar o seu coração no coração de Deus. Você que andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora da sua reconciliação. Ou você que até hoje nunca disse: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te tomo como meu Senhor e Salvador. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Toda a igreja com os olhos fechados, orando, para que eu ore por você. Eu peço um sinal da sua parte, é que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que se reconcilia com Ele, ou você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Levante bem alto sua mão. Eu quero ver sua mão erguida. Eu estou vendo tantas mãos erguidas, lá na última galeria, aqui no meio, aqui no térreo. Levante mais alto que você puder a sua mão. Isso, levante, levante. Eu preciso ver a sua mão. É um sinal, esse sinal vai marcar a sua história. Pode abrir os olhos agora. Eu vou pedir algo, todos com os olhos fechados, ninguém assentado. Eu vou pedir que você que levantou a sua mão, deixe seu lugar e venha até aqui. Eu quero receber você, como se fosse Jesus te recebendo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: como está a sua vida com Deus? Esta é a hora do seu recomeço, é a hora da sua reconciliação, é a hora da entrega da sua vida a Ele. Deixe seu lugar, pode chegar. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Pode chegar, pode chegar. O Senhor te recebe. É a hora de Deus para a sua vida. É o momento de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para trás, pergunte: como está a sua vida com Deus? Essa é a hora de Deus para você. Vem, lá da segunda galeria, da primeira. Esta é a hora de Deus, pode vir.
Você que me assiste, não sei aonde, mas eu sei que onde Jesus está aí perto de você. Ele bate ao seu coração. Você sabe que você precisa vir para Ele. Você precisa voltar aos caminhos dEle. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Este é o momento de você também dizer: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Ou você que andou com Ele e se afastou, é a hora da sua volta. Venha, corra para Ele. Há um telefone que aparece agora, é o nosso telefone. Estamos aqui em Belo Horizonte, e aqui o código é 031, e você vai ligar para 3429-9550. Nós vamos orar por você, orar com você, e colocando a sua vida nas mãos de Deus o Pai. Você pode ligar lá do Japão, não sei onde você está, mas eu sei que Jesus está aí, e esta é a hora de Deus para a sua vida. Faça isso e faça agora. Igreja, estenda as mãos sobre essas vidas agora. Vocês que estão aqui, deem um passo bem perto aqui de mim. Olhe para mim. Ninguém ama vocês mais do que Ele. Ninguém. A igreja vai dizer comigo, João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É esta promessa que Ele fez para todo aquele que nele crê, se entregar a Ele, tenha vida eterna. Vai zerar a sua história agora. O velocímetro do meu carro tem um botãozinho que quando eu aperto, fica tudo 0, 0, 0, 0. A palavra diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não sei qual foi a sua história, mas hoje você é uma nova criatura. Tudo será novo para você, seja a sua vida, seja na sua saúde, seja no seu casamento, tudo novo, porque Ele faz novas todas as coisas. Igreja, estende as mãos aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o Teu Filho, eu desligo destas vidas todo o poder das trevas e ligo cada um desses corações ao Teu coração, para que a partir de agora todo o poder das trevas seja desalojado, e esses corações agora se tornem a habitação do Senhor, e que esses nomes estejam sendo escritos em Teu livro, e o perdão seja uma realidade, no nome de Jesus. Amém. Uma paz doce envolve você agora. Um fardo foi arrancado. Seu nome foi escrito num livro chamado Livro da Vida, para nunca mais ser tirado de lá. Nós vamos te ajudar nessa caminhada. Somos uma família que você pode contar conosco. Você não é um número aqui em Lagoinha, você é alguém tão amado de Deus. Eu vou conduzi-los, meus pastores que estão aqui todos, sem exceção, todos pastores e obreiros, vão descer com vocês.